O Evangelho de Mateus inicia-se com a genealogia de Jesus. Você, se já leu a Bíblia, deve ter percebido que muitas genealogias são apresentadas. E dificilmente nós atentamos para a genealogia. Genealogia é um relato de pessoas, né? O pai, o filho, o neto, o bisneto e por aí vai. Normalmente não atrai muito a nossa atenção. Mas é interessante a gente pensar sobre por que Mateus inicia o seu evangelho com uma genealogia, a genealogia de Jesus. Claro, existem muitas explicações, talvez a mais importante seja que Mateus quisesse estabelecer o elo de Jesus com a história, ele está escrevendo para os judeus, mas há um detalhe interessante que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui nesse momento. Quando nós olhamos para uma genealogia, nós estamos olhando para um relato da história, nós estamos olhando para a história que já aconteceu. Quando nós olhamos para essa genealogia em especial, a genealogia de Jesus, nós poderíamos imaginar que ela é formada pelas pessoas mais especiais e santas que já existiram nessa terra. Mas quando nós lemos, nós percebemos que não é bem assim. Nós percebemos que nós temos Judá, por exemplo, que faz parte dessa genealogia, mas que precisou de uma intervenção divina para que a sua própria história continuasse. Nós vemos Tamar também aqui envolvida, nós vemos Davi, ou seja, nós vemos uma série de pessoas que tiveram seus erros, suas falhas, seus pecados, alguns deles grosseiros, porém, nós percebemos que ao longo de tudo isso, de toda essa história, nós vamos desaguar no nascimento de Jesus. Qual é o ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui? Há uma história por trás de tudo o que acontece na nossa vida, na sua vida. Você certamente tem muita influência de tudo o que aconteceu nessa história, dos seus pais, dos seus avós, da sua própria criação, da sua própria experiência, e muitas vezes isso nos amedronta. Nós olhamos para as histórias passadas, olhamos para os nossos pais, para os nossos avós, vemos problemas e situações familiares, olhamos para nós mesmos e vemos nossos pais em nós, e nos preocupamos sobre o quanto o DNA vai de alguma forma nos influenciar. E é claro que tudo causa e produz algum tipo de influência. Mas o mais importante de nós olharmos nessa genealogia de Jesus é o fato de que mesmo com todas as adversidades, Deus governou sobre a história e cumpriu o propósito que Ele tinha. Então, há sim uma história por trás de nós. Nós não somos fruto do acaso. Nada que acontece é fruto do acaso. O acaso não nos dominou, não nos governou, nunca fez nem nunca fará isso. Porém, mesmo quando as circunstâncias parecem ruins, Deus permanece sob o controle. Lembre-se disso, há uma história por trás de você. Que Deus te abençoe.